prestaram atenção, mas na quinta-feira que vem, dia 11, vai ter uma feira de doces e salgados. Essa feira, pessoal, nada mais é para manter a casa andando, certo? Então eu peço para quem puder colaborar com um prato de doce ou salgado, quem não, que compre alguma coisa no dia da feira, tá ok? E mais uma coisa, no dia 16, na próxima quinta, depois do carnaval, terão início as aulas aqui na casa também. Terça, era a próxima terça, dia 16, desculpa. Então, às 8 horas, 20 horas, não tem custo e estão todos convidados, tá? Vamos fazer o sorteio dos livros, então. Número 37. Setenta e seis, 65, 02, 34, 79, 74, 67, 62, 35, 'Vamos fazer a peça inicial, pessoal? Gostaria de chamar agora nosso companheiro, o palestrante Pedro. Alô? Está aqui, já fiz. Virou a ajoelhar, pensaram que ia começar a missa, né? Pessoal, primeiro tem um recadinho aqui. Um Gol prata que está parado aqui na frente, EDY4197, está com o farol aceso, tá? Depois na hora de ir embora, fica na onça.
Perdonar já falou, fez o convite do dia 26, tá? Do dia 16, né? No dia 26 já ia estragar o convite dele, né? Que vai ter início às aulas da escolinha mediúnica. São 4 anos, do jeito que o Roberto está falando é 4, mas na verdade acaba sendo 5 anos com o fechamento do estudo do Livro dos Espíritos. E calhou que o que eu montei para a gente conversar um pouco hoje, vamos ver se a gente consegue instigar o pessoal a ter uma vontade de vir estudar e conhecer um pouquinho mais da doutrina, de como tudo que envolve-nos do plano espiritual, são muitas coisas que nós ainda não temos conhecimento, que só através do estudo e desse processo de evolução é que nós vamos conseguindo adquirir essa bagagem, né? E a mediunidade, até hoje, ela é um tabu para muitas pessoas. Quantas dúvidas sobre mediunidade as pessoas têm ainda? A gente que está nesse meio espírita, as pessoas acabam vindo conversar com a gente, achando que a gente sabe muito, a gente não sabe muito, a gente só estuda e é o famoso curioso, né? Que vai fuçando em tudo quanto é área, então nós vamos estudando e vamos pegando um cabedal maior. A questão da doutrina espírita e poder vir falar aqui na frente, que nem nós estamos, é só uma questão de estudo, gente. É estudar e compreender a doutrina para que a gente possa tentar transmitir um pouquinho do que a gente sabe, que não é muita coisa, mas que vai ajudando aqueles que menos sabem a adquirir um conceito melhor, uma qualidade melhor de vida até, né? E a mediunidade, começa-se que tem muita gente que acha que não tem mediunidade. Então vamos tirar esse tabu de mediunidade. Não existe isso. A partir do momento que o ser humano teve o primeiro ser humano na face da Terra, a mediunidade existe. Tá? Outra coisa que falam sobre mediunidade. A mediunidade é o contato de espírito para espírito, espírito desencarnado para espírito desencarnado. Há um leve engano nisso daí. Existe assim também. Mas existe uma coisinha dentro da nossa cabeça, aqui no nosso cérebro, que chama glândula pineal, ou epífise, como vocês queiram pronunciar. Tá? Essa glândula é a nossa antena. Essa glândula é que nos dá condições de acessarmos ao plano espiritual. E ninguém que esteja num corpo, aqui nesse plano, não pode falar que não tenha essa glândula. Tá? Porque ela pertence ao corpo, está lá no meio do cérebro. Ela integra depois dos 7 anos, tal. Muitos não dão nem importância para ela, mas ela tem materialmente falando, ela até não tem muita importância. Mas espiritualmente é o que há de mais importante para a gente e está ligado diretamente à mediunidade. Esta é a nossa antena. Tá? E mediunidade, nós temos que ver ela como... Tem um capítulo do Evangelho que fala: dai de graça o que de graça recebeste. Mediunidade é a primeira delas. Mediunidade é a primeira delas. Nunca um médium deve cobrar por nenhum tipo de serviço prestado com a mediunidade. Porque na realidade, a mediunidade, ela nos é dada, mas ela não funciona sem o lado de lá. Ela não funciona sem o plano espiritual. Então, na verdade, o que nós passamos para outras pessoas, seja através de passe, psicofonia, psicografia, nós estamos apenas sendo um instrumento e não o autor daquilo que está sendo professado. Tá? Mediunidade, bendita ferramenta de trabalho, porque nos dá oportunidade, várias oportunidades, dentro desse plano que nós estamos. Adquirimos conhecimento, auxiliamos ao próximo, transmite-se energias pacificadoras. Por quê? O que nós estamos fazendo aqui? Enquanto muitas pessoas podem estar reunidas pensando num roubo, em maltratar alguém, nós estamos aqui reunidos pacificamente, falando de alguma coisa que pode trazer, ou o benefício maior dela
é através do amor. Então tudo que a gente pega dentro da doutrina espírita, você vai ver que ela está professada em cima do amor. Se não tiver o amor e a caridade, a coisa não vai para frente. Tá? Então ela tem mediunidade, ela consegue trazer para a gente, transmitir energias pacificadoras. Muitas vezes chegamos aqui na casa espírita arrebatados por uma raiva, por alguma coisa muito ruim, e saímos daqui leves e tranquilos de volta para casa. É só não deixar na sintonia mudar de novo lá fora, que senão nós voltamos no sentimento que nós estávamos antes. Tá? Depende daí de cada um de nós. Ferramenta de refazimento. Por quê? Olha a oportunidade bendita que nós temos aqui de refazer aquilo que nós não fizemos na vida pretérita. Já tivemos várias e várias oportunidades de estarmos aqui e muitas vezes não cumprimos o nosso papel adequadamente. Só que Deus é tão bom que Ele fala só assim pra gente, ó, você só reprovou de ano. Volta, faz o segundo ano de novo, o terceiro ano de novo, né? E aí nós estamos aqui já pela 10ª vez, 20ª vez, fazendo o mesmo ano, né? E não passou até hoje, né? Então mas estamos tendo a oportunidade de nos refazer. E a mediunidade é esse contexto, porque a partir do momento que nós usamos ela como ferramenta de trabalho, adquirimos conhecimentos, auxiliamos o próximo, estamos tendo energias pacificadoras, energias boas, temos todas as condições de nos refazer de débitos passados, que vem na sequência. Oportunidade de reeducação. O que eu falei até agora? Se nós estamos adquirindo tudo isso, trabalho, conhecimento, auxílio ao próximo, nós estamos fazendo o quê? Nos reeducando, deixando aquele selvagem primitivo, inicial, criado simples e ignorante, e partindo para a transformação, para um ser melhor, que esse que é o intuito da nossa criação. Entender melhor a superação de vidas passados. A mediunidade bem empregada e bem constituída pode reverter benefício ao médium. E bem estudada, vamos dizer desde já. Por isso que eu chamei a atenção para o dia 16. Tá? Não esqueçam, médios todos somos. Temos o principal, que é essa glândula que nos faz ter o ato. Como nós usamos essa mediunidade, aí é um contexto já diferente. Tá? Se nos educamos para usá-la, garanto que nós vamos ter uma boa trajetória através da mediunidade. Se deixamos ela estagnada ou usamos ela indevidamente, podemos arcar com débitos pro futuro daí. Entende-se melhor como a divina energia opera. Quando passamos a estudar a mediunidade, ou estudar a doutrina espírita e nos envolver à mediunidade, e começamos a transmitir, vocês não sabem como é muito interessante a pessoa que está ali dentro agora se doando, quando ela sai de lá, sabendo que pessoas foram embora daqui, e através do trabalho qual ela fez, ela conseguiu transmitir alguma coisa boa para alguém. Vocês já pensaram nisso? Vocês nunca ficaram contentes o dia de repente vocês estão andando meio acabrunhado e acontece alguma coisa na rua, nunca tem na mediunidade não, e você de repente acaba fazendo uma boa ação para alguém? Aí a pessoa vai embora, você fez a boa ação, ela te agradece. Só que fica uma coisa boa por dentro da gente. Parece que nós nos sentimos úteis. Parece que foi proveitoso o dia da gente por causa daquela ação. Por menor que ela seja. Por menor que ela seja. Prestem atenção nisso. Só que a mediunidade tem um grande problema ainda. Combatida em muitas situações, porque ela é desconhecida de muitos. Muitos não acreditam em mediunidade, que isso não existe. Porque se não acreditamos na reencarnação, se não acreditamos em vida após a morte, como é que iremos acreditar que um espírito desencarnado possa se comunicar com a gente? Então ainda muitos estão nessa dúvida. Muitos já ouviram falar, mas têm medo da mediunidade. Nunca foram atrás de se aprofundar, de ganhar conhecimento, para saber o que está acontecendo. Porque a mediunidade, quando ela vai ficando desconhecida e cada vez mais ativa, ela vai interferindo fisicamente na pessoa. Aí a pessoa começa a ter situações
que ela não tem explicação, ela procura um médico, não tem nada, e ela não consegue explicar o que é. Só que ela teme pensar, só dela pensar que ela pode ter uma média, ela já fica doente. Vamos dizer assim. Né? Outros a condenam. Conhecem, já viram funcionar, mas condenam veemente a mediunidade. Mas ela persiste ao longo do tempo. Que tempo é esse? Desde que o primeiro ser humano pisou a face da Terra. Nós temos mediunidade. Mediunidade não é coisa de agora, não é modinha, não é nada. Imaginem quando pode ter aparecido o primeiro ser humano na face da Terra. A mediunidade estava presente desde aquele primeiro dia. Ela persiste. Em pouco tempo, será instrumento de renovação para muitos que hoje a ignoram. Porque as pessoas, a partir do momento que acabam adquirindo conhecimento sobre a mediunidade, acabam usando a mediunidade da forma correta, acabam se sentindo bem. E aí o que acontece? Não se afasta mais da casa espírita, ele passa a ser um médium dedicado, aplicado, e vai vendo como é bom a mediunidade. Sabemos usar a mediunidade de forma educada e coerente. As modalidades são variadas, gente. Psicografia, psicofonia, vidência, audição, intuição, de cura, de apoio. Eu ia ficar falando aqui uma lista muito grande de mediunidades existentes hoje, descobertas, umas já mais antigas, outras mais recentes. O médium que maior número de mediunidades tinha, que passou por aqui, foi Chico Xavier. Aliás, primeiro foi Jesus, né? Porque aquele lá nem precisa falar. Mas depois, recentemente, nós temos Chico, que desenvolvia tudo quanto era tipo de mediunidade, né? O Chico tinha a antena dele, enquanto a nossa era uma anteninha daquela de carro, a do Chico era aquela parabólica terrível que pegava tudo, né? Então ele tinha uma condição tremenda. Muitas outras vão ser descobertas agora, nesse terceiro milênio, nessa renovação de pessoas, as crianças índigos chegando, as crianças cristais, vem trazendo uma nova concepção, até no próprio, como é que fala? No DNA do corpo humano vai existir mudanças, isso vão abrir possibilidades para aparecer novas modalidades, que não é que são novas, elas também são antigas, é que nós não temos ainda conhecimento para entender como elas funcionam. Elas vão ser estudadas ainda numa nova etapa, porque não pensem que o estudo da doutrina espírita acabou nos 5 livros de Kardec. Isso foi o que dava para a gente tentar entender até agora. Porque nós estamos tentando entender. Falar que tem alguém que consegue entender por completo os 5 livros hoje e falar que tem, acho que até tem, um Divaldo Franco, um Chico, poderia compreender. Na nossa condição aqui ainda é difícil. Então nós estamos num processo de entendimento, de conhecimento. Então tem coisas aqui que a gente não consegue explicar ainda, porque nós não temos conhecimento, parâmetros suficientes para poder explicar para vocês. Bem orientada e esclarecida é ferramenta essencial para o ser humano. O que eu acabei de falar, a primeira parte? Bem orientada e esclarecida. Onde que vocês vão encontrar orientação e esclarecimento? Dia 16 começa aqui, hoje é 4, 5, 6, dia 6 começa no SEC, eu não lembro, acho que é sexta-feira agora também, dia 7 começa no Miramês, o Kardec, que eu não sei quando que é a data, que eu não vi nada divulgado, não está começando, também está para começar, tá? Então, aonde estudar tem, não paga nada, 15 minutos antes das 8 chegou, conhece o pessoal, entra e começa a participar. E garanto para vocês que vai ser difícil de largar depois. Principalmente para quem está envolvido e empenhado. Eu estou vendo todo mundo aqui, quase toda quinta-feira, que se envolve com a doutrina, então já sabe. É facinho, gente, não tem complicação nenhuma. Pelo contrário, adquire esse conhecimento de uma nova vida. Bem orientada e esclarecida, ferramenta essencial para você, mesmo aqueles que ainda acham que não tem. Tá? Vamos acabar com esse acha que não tem, porque todo mundo tem. Tá? Porque meu pai faleceu com 82, 83 anos de idade,
falando que ele não tinha mediunidade. E ele foi trabalhador da casa espírita, palestrante, e ele falava que não tinha mediunidade. Você vê como é que é. Porque ele não psicografava e não psicofonia, mas ele palestrava, dava aula, fazia muitas outras coisas que as pessoas não vê, né? Porque as pessoas acham que mediunidade é só que nem o Chico, fechar o olho e começar a escrever. A mediunidade intuitiva, ela está presente na gente todo dia. Ela está presente na gente todo dia. Aquela hora do aperto que a gente eleva uma prece a Deus, ela não precisa chegar até Deus não, porque o anjo da guarda nossa já está ali diretamente, atuando sobre nós. É nós que precisamos estar perceptivos para entender o que ele está querendo nos dizer. Que muitas vezes é nós que estamos fechados, barrando o que ele está tentando nos orientar. Isso aqui foi interessante. Não é um simples acessório. É um item de série dos mais importantes. Está parecendo um carro, né? Isso, né? Mas a verdade é essa. Não é um acessório. Não dá para depois que você comprou um carro, você troca as rodas, troca a direção, põe película no vidro e tal. Não. A mediunidade já está aqui. Tem de ser do nosso corpo. Não tem como. Depois que nasceu, eu vou colocar. Lá quando eu tiver com os 30 anos, eu coloco a pineal para me poner. Não existe isso. Para me pegar em MP4 as transmissões, não. Quer dizer, ela já é um item de série. Pertence a todos os corpos desse plano. A maior bênção que poderíamos receber do Pai. Por quê? A maior bênção que poderíamos receber do Pai. Porque a mediunidade nos dá todas aquelas oportunidades que eu falei para vocês lá atrás. A da nossa reeducação, o do nosso refazimento, a da nossa melhora. Simples de tudo. E Deus dá de graça. Não precisa fazer nada. Não precisa nem pôr pilha para ativar o rádio. A energia já está aqui dentro. O rádio está ligado 24 horas por dia. Eu saio daqui. Não foram... outra coisa interessante que aconteceu com a mediunidade. Quando Kardec começa a decifrar a doutrina espírita, a codificar a doutrina espírita, não foram os fatos que vieram confirmar a teoria. Ele conheceu. Achou que tinha alguma energia inteligente naquilo ali. Mas não ficou contente só com isso. Ele precisava entender como aquilo funcionava. A teoria é que veio explicar e resumir os fatos acontecidos da época. E hoje nós temos a codificação que nos dá todos os conhecimentos e as instruções. E depois de 150 anos, até mais de 150 anos, né, do primeiro livro que saiu, que é o Livro dos Espíritos, atualíssimo. Nós lemos eles nos dias de hoje, atualíssimo. Por quê? Kardec estava tão convicto naquilo que ele falou que se um dia a ciência desaprovasse o que ele fizesse ou comprovasse que aquilo estava errado, que nós seguíssemos a ciência. Ele tinha tanta confiança naquilo que ele passava que está sendo ao contrário, né? O que vem acontecendo. A ciência, a cada dia, vem acabando comprovando fatos mediúnicos. Né? Opa! Eu vou deixar isso para depois, eu vou pular, porque tem 2 vídeos, mas acho que na sequência ele fica melhor. Uma coisa que é outro dogma que existe. Mediunidade em crianças. Olha aqui que beleza. Mediunidade em crianças. Até os 7 anos de idade, gente, a pineal ela não está consolidada, ela não está fechada, porque ela vira uma pedra. Ela é uma glândula macia, molinha, parecendo uma esponjinha, pequenininha de tudo, não é grande não, só que ela vira uma pedra a partir dos 7 anos. Então, até os 7 anos de idade, as crianças têm um poder de contato com o plano espiritual muito grande. Ela lembra de situações de vidas passadas. Ela vê coleguinhas brincando. Pininho e xadrez, Janete, lembra? O Alvarinho sentava, meu sobrinho. E se a mãe fosse sentar no sofá, vai sentar em cima do pininho do xadrez, sai daí. Tocava a mãe, porque estava brincando. E não tinha ninguém lá. Para a mãe não tinha ninguém. Para ele tinha. Quantas crianças não passaram por isso? E até hoje passam? É porque a pineal está aberta e totalmente ativa nessa época. A partir dos 7 anos, esses fenômenos vão diminuindo e vai acalmando essa situação. Aí, a partir da adolescência, quem vai começando a colocar a mediunidade em ação, né, vai fazendo com que a pineal volte a ser ativada novamente, só que de uma forma aí mais controlada,
se educar já desde cedo, vai ficando tudo mais fácil. Tá? Outra dúvida da doutrina espírita. Mediunidade ou animismo? Mediunidade, vocês conseguiram, com o pouquinho que eu falei, deu para entender o que vem ser mediunidade? Contato do plano espiritual desencarnado conosco mesmo. Aliás, com o espírito encarnado. O que vem a ser o animismo? O animismo é o seguinte: quando nós temos os trabalhos fechados, que é de atendimento ao plano espiritual, e aonde há psicofonia e psicografia, vamos fixar nessas duas que fica mais fácil para entender. O espírito, vocês vão ver num videozinho que vai explicar legal isso. O espírito, ele vem influenciando o espírito desencarnado, influencia o espírito do desencarnado, que vai ativar a pineal, que é a antena, e através do corpo físico, ele vai transmitir uma mensagem, seja ela falada ou escrita. Só isso. Essa é a mediunidade. O que acontece no animismo? O animismo, o Roosevelt, quem esteve aqui a semana passada, ele deixou uma coisa bem clara. Que um espírito que muitas vezes trabalhou em trabalhos mais leves, muitas encarnações seguidas, numa encarnação, ele pode ser blindado daquele tipo de talento para ele ter uma encarnação braçal, para ele ter uma encarnação onde ele tenha que usar da força dele. Então ele vem aqui com um bloqueio maior ainda do que nós já estamos, porque nós não lembramos o que aconteceu no passado, ele também não lembra. Só que tem flashes. Então aí um espírito desse trabalhando num local que é vamos supor, um serviço braçal, eu vi esses dias no Facebook. O cara criou um aparelho, ele pegou 5 pedaços de ferro, dobrou, fez um U, e ele carrega, em vez de ele enfiar a mão dentro do tijolo, que machuca, vocês já carregaram o tijolo baiano? Machuca todos os dedos de volta, né? Ele fez uma peça que ele enfia assim, ó, ele pega 5 tijolos de um lado, 5 do outro, sem pôr a mão no tijolo. Uma peça de ferro, um U, ele bolou lá e fez. Isso pode ser um espírito que veio numa encarnação com conhecimentos até tecnológicos avançados, não sei o que tem, só que ele está bloqueado para ter uma encarnação braçal. Mas ali no trabalho dele, ele conseguiu usar daquilo que ele tinha no passado de conhecimento para montar um equipamento que facilitasse o serviço dele. E ele não precisasse se machucar para isso. No animismo é a mesma coisa. É o próprio espírito do médium que, em desdobramento, se afasta. E ele consegue o quê? Quando a gente está em desdobramento do corpo físico, quando a gente está no sonho, o que acontece? Nós estamos livres do nosso corpo físico, estamos livres de parte dessa barreira que nos impede de lembrar do passado. Um médium muitas vezes que foi um espírito bom, que teve uma passagem já dentro de um cabedal de conhecimento doutrinário, ele pode, ele mesmo, transmitir a mensagem dele. Compliquei? Entenderam? O espírito vamos supor, eu estou na mesa, eu sou o médium, estou lá psicografando. Meu espírito vai fazer um desdobramento. O que é o desdobramento? Ele vai se afastar um pouco do meu corpo. Meu corpo entra num processo de transe, vamos dizer assim. Eu estou consciente, mas não totalmente consciente. E eu mesmo vou interferir em cima da minha pineal e transmitir uma mensagem de conhecimento de cunho meu. É o médium, é o espírito do médium dando a própria mensagem. Isso chama animismo. É ruim o animismo? Não. Toda comunicação começa pelo animismo. Porque se o médium não se concentrar, e se o médium não entrar nesse processo, enquanto ele entra nesse processo de transe, é ele que está começando. Só que aí, conforme ele está entrando nesse processo de transe, vem vindo a influência do espírito desencarnado e acaba assumindo a mensagem. Normalmente, pessoal, o espírito desencarnado com o encarnado tem uma afinidade de fluidos. E não só de fluidos. Essa afinidade também é de pensamentos e sentimentos. Então, por isso que fica fácil para o médium começar e o espírito continuar. Herculano, eu não lembro se é Herculano Pires ou Hermílio de Miranda, que tem uma passagem no livro dele, que explica a mediunidade assim, o animismo e a mediunidade. Quer ver que eu vou falar besteira? Amarelo com azul é que dá o verde, não é isso? Quando você mistura os dois? Então, porque ele explicava com cor. Ele falava assim, o espírito... O médium é o amarelo, o espírito é o azul.
Vai começar a comunicação, está tudo amarelo. Está o médium se preparando. O espírito começa a aproximar. Então começa a fazer o que? O azul começa a envolver o amarelo, começa a envolver. Então, todo início de comunicação, você tem 30% do espírito, 70% do médium. Então está mais amarelo do que azul. A partir do momento que a comunicação vai se estendendo, o azul começa a penetrar o amarelo com as ideias dele. E começa aquilo virar uma nova cor, que é um verde. Entendeu? E se você consegue 70% do espírito e 30% do médium, é uma comunicação excelente. Porque 100% vai ser muito difícil de conseguir. Como nada que a gente consegue aqui na vida. E o tempo está andando, senão não vai dar tempo. Prestem atenção nesse vídeo aqui, ó, que vocês vão entender bem como é que funciona. Deixa eu ver agora como é que pode funcionar. O médium possui organismo físico-psíquico apto a canalizar com os espíritos. A vibração do perispírito é mais sutil para isso. Nas pessoas comuns, a densidade perispiritual é maior, impossibilitando a sintonia. Quando existe um contato espiritual, o médium, em estado vibratório favorável e receptivo, há uma combinação dos fluidos do perispírito do espírito com os fluidos do perispírito do médium, com o seu fluido vital e, principalmente, através da epífise, tida pelo espírito André Luiz no livro Missionários da Luz, psicografado pelo médium Chico Xavier, como a glândula da vida espiritual nos seres humanos, cujas funções têm sido estudadas pelos cientistas na Terra, a glândula pineal. E, por fim, a captação do fluido universal, no qual estamos imersos. A sintonia espiritual é esta combinação fluídica. Pode deixar apagada não, mas tem um outro vídeo que é para encerrar. Pessoal, duas coisas que ficaram faltando falar, porque o tempo corre, a gente acaba atropelando um pouco para não atrapalhar o tempo, né? Mediunidade em animais. É outra dúvida constante. E existe. Gato que arrepia porque está vendo o que ninguém está vendo. Cachorro que late para a parede, para a porta e não tem ninguém, não é assim? Cavalo que assusta no meio do caminho, tá? Então, são seres que estão vivos como nós. E tem essa mesma condição de ter um perispírito, uma energia onde se consegue um contato. Normalmente, essas mediunidades desses animais é a dividência. Eles têm capacidade de ver aquilo que nós não estamos vendo. Tá bom? Tem mais um aqui. Peraí, era do animal. Tinha mais uma que é dúvida, mas até eu estou em dúvida agora. Deixa eu ir para o outro. Mediunidade, como eu falei no início. Dai de graça o que de graça recebeste. Então, o vídeo para finalizar é justamente sobre essa questão agora, tá bom? Pode apagar, Marcos. Tá voltando, peraí. Ok. Pode ir. Vamos lá. Vai, espírito, escreve. Aqui, vamos lá. Vamos escrever um romance aqui agora, hein? Vambora. Já que eu sou canhoto na hora da mediunidade, peraí. Vou deixar mole aqui. Acho que não pode encostar em nada. Agora é. E minha vontade de fazer xixi. Ó. Isso sou eu que estou fazendo isso. Sou eu que estou fazendo esses garranchos aqui. Gente, como é que é? Vem, espírito, vem. Eu quero aqui o escritor, espírito. A, B, vamos lá. Uma letra. Espírito. Eu não vou pensar em nada. Não estou pensando em nada. Estou com a cabeça fora da mão. E a mão não está mexendo não. Peraí.
Vamos no impulso e... Oh, meu Deus do céu. Será que é a caneta? Peraí. Deve ser lápis. Deve ser um lápis. Chico Xavier era lápis, né? Ó! Desisto. Tem. Pois vai. Uou! Que susto, cara. Que é isso? O que é isso? Pergunto eu, né? O que é que você tá fazendo aí que não tá aqui no meu braço aqui escrevendo aqui o livro? Tá escrevendo o quê? Como que? Um romance. Um romance. Vem, pode vir pro braço aqui que eu planto aqui. Vem. Cadê? Vem. Tá escrevendo não? Oswaldo, você não vai psicografar. Tá, mas por que não? Eu não sou médium? Sim, mas a sua tarefa na mediunidade não passa pela psicografia. Ah, mas por que não? Ah, mas eu só você ver espírito, igual eu tô vendo você aqui. Que graça que tem isso? O que isso arranja pra pessoa? O negócio bom é escrever, é fazer livro. Né? O que define se o trabalho mediúnico é bom não é o tipo da mediunidade, é o médium. Se é um trabalhador disciplinado, disponível, aberto ao serviço do bem, isso é o que conta. É, mas quem fica famoso, quem vende livro é o médium que escreve romance, né? Como é que é? É isso, eu tô apertado. Esse negócio dessa crise aí me derrubou geral, meu filho. Eu tô precisando de um extra, entendeu? Então vamos parar de papo. Trata de escrever aqui um best-seller, uma coisa boa, que eu tô sentindo que você tá inspirado hoje. Vamos lá. Não, melhor. Paulo Coelho já morreu? Caraca, se eu psicografasse uma parada do Paulo Coelho. Ah, então é isso. Dinheiro. Não é só dinheiro. Não é só dinheiro, não. Eu quero também fama, prestígio, dar autógrafo, tirar selfie. Um fã do livro que você vai escrever aqui agora aqui, ó. Já que você quer tanto escrever um livro, por que você não escreve? Para que utilizar da mediunidade? Ah, não escrever, eu não sei escrever. Eu não tenho dom de escrever, não é minha parada. Eu sempre fui mal em redação. Entendeu? Não, eu quero mesmo ceder meu braço aqui, você escreve e eu gerencio a venda, porque eu sou bom de matemática. Você acha que não dá trabalho ser um médium psicógrafo? Que ele é apenas uma caneta ambulante? Uma caneta rica, se for esperto. É, Oswaldo, tô vendo que realmente você não sabe o que representa o trabalho de um médium. Posso não saber o que representa, mas eu sei quanto custa. Ok, então. Vai escrever? Eu não. Aliás, nem eu nem ninguém. Lamento te informar, Oswaldo, mas sua mediunidade está suspensa por tempo indeterminado. Você acaba de perder uma oportunidade de ouro nessa encarnação. Vai. Ei, espírito, vai na volta aqui, não vai me deixar agora. Ei, menino! Meu Deus, se você não quer escrever um livro, a gente faz outra coisa. Sabe pintar quadro? Hã? Sabe dançar? Ó, médium dançarino eu não vi ainda. A gente pode ganhar uma nota no Faustão. Hein? Se vira nos 30? Partiu? Ô! Agora, eu gosto muito desse pessoal porque ele traz tudo aquilo que a gente fala de uma forma meio séria, parece que até meio de bronca, né? Eles fazem no humor, transmitem rapidinho aquilo que ele precisa saber, que é o principal que ele acabou de dizer ali agora. Pessoal, um bom final de semana para todos aí, um bom carnaval, né? Cuidado com os excessos. Vamos ficar agora tranquilamente, vamos entrar na câmara de paz com os pensamentos elevados, o nosso canal aberto, né, para aquilo que nós vamos receber agora, tá bom? Uma boa noite a todos, até mais.